Será que a comédia tem limites? E se tem, quem que os coloca? Será que a gente está para entrar numa terceira guerra mundial, né? E a nossa geração vivenciar esse período terrível aí de guerra? Pois é, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Com Bom Senso. Meu nome é Samuel Oliveira e aqui eu comento um pouquinho sobre as últimas coisas que aconteceram, né? Então tá aí nas notícias sobre o Porta dos Fundos, o vídeo de Natal falando sobre Jesus, e também a guerra entre Estados Unidos e Irã, né? As tensões, na verdade. Senta na mesa com a gente aí, vamos bater um bom papo com bom senso. Bora lá, roda a vinheta. Enfim, de volta, galera. Saudade de vocês aí, de gravar os nossos vídeos aqui todas as quintas-feiras. Para quem está chegando agora no nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais esse ano, mais essa temporada, onde a gente senta na mesa para fazer uma boa conversa, né, falar sobre os assuntos aí recorrentes, né, e agora também eu falei que esse ano ia ter novidades aqui no canal. Por enquanto só está mudando aqui alguns efeitos que eu estou tentando aprender a colocar, né, mas a gente quer poder interagir um pouquinho mais, né? Então quero que todo mundo já comece a me mandar perguntas, todos sobre os vídeos, também sobre outros assuntos que vocês não me viram falar, porque eu quero começar a fazer alguns vídeos de terça-feira para a gente poder interagir um pouquinho mais, então respondendo as perguntas de vocês, para a gente ter mais interação aqui no nosso canal, beleza? E o ano começou com tudo, né, gente? Esse clima aí de tensão entre Estados Unidos e Irã, pois é, já começou já nos primeiros dias aí com muito receio, né? Porque a verdade é que hoje o mundo está literalmente com novas armas, né? Então a gente fica com muito medo de todo tipo de tensão que existe, porque com essas armas nucleares, enfim, o envolvimento dos países uns com os outros, né, as alianças podem se transformar num período que a gente, né, tá com muito receio de ter, que é um período de guerra, sobretudo o que foi falado, né, de uma possível terceira guerra mundial, porque você acaba juntando diversos países ali em torno dessas disputas, mas não foi bem isso que se deu, graças a Deus, e tomara que não se dê. O que aconteceu então foi que os Estados Unidos, né, de forma muito impulsiva e repentina, atacou o Irã, matando uma de suas principais lideranças, né, um general, o que causou um clima de tensão enorme. Mas a resposta que muitos outros países deram foi negativa para os Estados Unidos, né, foi repudiando a ação deles, foi uma ação muito impulsiva e muito ruim, muito mal para o momento, causando ali essa tensão desnecessária, né? Não que acho que tenha necessidade para a guerra, mas enfim, criando um clima que só reforça o que os Estados Unidos sempre fez, né? Que foi provocar guerras por todo o mundo, sobretudo nos países onde buscava ali ou uma hegemonia política ou que buscava os seus interesses econômicos. Inclusive, falando de interesses econômicos, é uma das coisas que mais me chateou, porque nos noticiários eu só via a preocupação do que queria afetar, caso tivesse uma guerra, a economia do Brasil, ou os próprios outros países também entram nessa mesma onda. Ninguém ficou preocupado na mídia, assim, as grandes lideranças, você não vê uma preocupação com o fato de existir uma guerra, onde pessoas morrem dos dois lados, não importa de qual lado for, né? Então, infelizmente, só reforça esse mundo superficial que a gente tem vivido cada vez mais, onde o valor está nas coisas e não nas pessoas, na vida humana, né? Não à toa, inclusive, que se suspeita e que dá-se a entender de que as motivações dos Estados Unidos, como sempre, são econômicas também, né? O Irã também, que teve recentemente uma descoberta de uma reserva de petróleo, que está ali estrategicamente em lugares onde tem países que têm uma disputa econômica com os Estados Unidos. De alguma forma o clima acabou dando uma amenizada, né? Mas a gente não sabe o que pode vir. O Irã, na verdade, retaliou os Estados Unidos, mas a esperança é que as coisas agora se acalmem, de alguma forma, que não se intensifique essa guerra, que não se leve adiante.
O Brasil acabou se posicionando de forma muito negativa, inclusive apoiando os Estados Unidos na contramão de que mesmo outros aliados dos Estados Unidos fizeram, né? Então o presidente Bolsonaro, como todo mundo já sabe, tem uma simpatia exagerada pelos Estados Unidos e que leva inclusive a se posicionar num momento desse onde devia garantir uma determinada neutralidade, mas que em alguns aspectos deixou claro o seu apoio aos Estados Unidos. Mais os Estados Unidos, né, que se diz a América de Deus, né, Deus abençoe a América. E aí eu fico me perguntando, enquanto cristão, poxa, velho, que Deus é esse que abençoa a guerra, né, que vai matar os filhos de Deus? Eu não consigo conceber esse God of War aí, né, fazendo um trocadilho aqui com o game que tem, que os Estados Unidos compram essa ideia. Na verdade, fazem uso, né, do nome de Deus como se fosse algo assim, colocando Deus à frente ali para abençoar as suas guerras, e é lamentável. Enfim, para terminar essa reflexão aqui, deixo uma frase de um filósofo aí da antiguidade, Heródoto, que diz, e que é muito interessante. Ele fala: na paz os filhos enterram seus pais, a guerra altera a ordem da natureza e faz com que os pais enterrem seus filhos. Pois é, guerra não é bom para ninguém. Mas e você? O que você pensa disso? Deixa nos comentários se você acha que tinha que ter guerra. Assim, fala aí nos comentários, explica por quê, né? Qual a sua visão, sua opinião. Você também está preocupado com a economia? Você chegou a pensar na vida das pessoas? Enfim, de que lado você está? Você está de um lado? Você acha que ninguém tem que estar? E o Brasil? Qual a posição que a gente tem que ter? Enfim, algumas perguntas aí, escreve nos comentários e deixa a sua opinião também. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho aí sobre o que aconteceu com o Porta dos Fundos, né, que fez um vídeo de Natal e que causou bastante polêmica, né, para falar a verdade. É muito tenso, porque é um vídeo que fala sobre uma narrativa ali fictícia de Jesus e que retrata Jesus como um homossexual, né? Isso daqui causou muita tensão no Brasil como um todo, mas sobretudo no meio cristão e ainda mais evangélico tradicional e fundamentalista, que fez altas e duras críticas contra o Porta dos Fundos, né? Esse que é um canal de comédia, que não é o seu primeiro especial de Natal, inclusive não é o primeiro vídeo que eles fazem falando sobre Jesus e algumas histórias bíblicas, né? Então, isso aqui causou uma série de polêmicas e diversas reações, né? Primeiro que você teve ali um filiado do PSL que foi e tacou bombas de coquetel Molotov na emissora lá do Porta dos Fundos, na produtora, né? Inclusive colocando a vida de várias pessoas em risco. Depois esse cara fugiu para a Rússia, ainda está desenrolando como que vai fazer, extradição, não, enfim. A Justiça Carioca proibiu a veiculação desse vídeo do Porta dos Fundos, que está na Netflix, mas depois também teve uma decisão do ministro Dias Toffoli que retirou essa posição porque ela era inconstitucional, né? Porque o Porta dos Fundos de fato tem a liberdade de poder fazer isso, assim como qualquer outra pessoa, por conta da liberdade de expressão, né, e artística. Não deve haver censura, que foi o que foi tentado fazer, né? Censurar de alguma forma, retirar. Samuel, qual a sua opinião quanto a isso? Você é evangélico e tal, cristão, como que você fica nessa situação? Bom, primeiro, gente, que eu acho o seguinte, que a gente precisa compreender de que esse é um conteúdo que não está jogado nos outdoors e para o público ver, não está na TV aberta de forma muito fácil. Esse conteúdo é um conteúdo restrito, né? Ele é privado e particular. Ele está dentro de um serviço de streaming, que é a Netflix, certo? Onde só tem acesso quem paga a Netflix e só tem acesso ao conteúdo em específico as pessoas que têm interesse no conteúdo, né? E assim como qualquer um outro conteúdo, quando ele não é do seu agrado, você para de ver, você o retira, você não vê, simples, de forma muito simples, né? Tem muitos outros conteúdos que eu acho desnecessário, ofensivo, mal, ruim, de péssima qualidade e que eu paro de ver. Esse mesmo é um vídeo que tem algumas questões que me deixaram um pouco, enfim, pensativo ali, não achei interessante, né? Todavia eu vi o vídeo até o final para que eu conhecesse e pudesse julgar, avaliar.
Mas a verdade é que uma série de pessoas começou a julgar o vídeo, muitas sem ver o vídeo e muitas por motivos que eu acho equivocados. E é isso que me faz refletir bastante. Primeiro que eu não acho que Jesus foi ofendido ali em momento algum. Não Jesus, a figura de Jesus não por conta da sexualidade, porque eu não acho que Jesus se fere com essas coisas. Inclusive, é onde eu fico mais estagnado, assim, porque eu acho que Jesus ele tem um incômodo com muitas outras coisas que não com essas. Ele não precisa de advogados, não precisa de pessoas que se incumbem de uma moral hipócrita, né, de uma moral inventada e que fazem atrocidades pelo mundo, mas que, porque Jesus foi retratado disso ou daquilo, chamado disso ou daquilo, pegam e fazem e querem fazer defesa de Jesus. Na verdade, acho que ele se ofende de verdade quando um pobre é oprimido, quando alguém é oprimido na vida, quando alguém é morto, quando alguém é assassinado, como por exemplo foi o caso das crianças mortas pelos tiros da própria polícia militar no Rio de Janeiro, Marielle, enfim, quando as pessoas estão em áreas de risco e a gente não tem uma prefeitura que cuida. Eu acho que é nesses momentos que Jesus de fato se indigna e que ele precisa que nós cristãos vamos lá e atuemos de alguma forma para ajudar essas pessoas. É isso que Jesus, é ali que Jesus está retratado, e não num vídeo, não em falas, não no pensamento das pessoas. Jesus, quando foi torturado, sabe como que ele reagiu? Falando: Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não foi ostensivo, Jesus não tacou coquetel molotov, Jesus não saiu xingando, Jesus não saiu incitando a fúria dos seus discípulos contra essa galera. Sem contar também que eu acho que essas críticas, na verdade, acabam reforçando um caráter tanto homofóbico, preconceituoso. Isso porque a preocupação maior era com Jesus retratado como homossexual. E pouco se ouve da parte onde você coloca ali Deus, tendo um caso com Maria, enfim, que eu acho que é a parte mais tensa do vídeo, e que já ocorreu em outros vídeos, e que só reforça então, né, de que a preocupação não é, então tem problema se a gente tem um Deus ali que é macho, pegador e tudo mais, é o homão, e aí você tem um Jesus gay, aí sim isso aqui enfurece, isso aqui sim fere Jesus. Eu acho que a gente precisa ser mais moderado, refletir melhor. Não tem problema, ninguém é obrigado a gostar do conteúdo. Eu acho que ele pode existir, existe, porque nem todo mundo é cristão, nem todo mundo é evangélico, nem todo mundo é católico, é o religioso, né? E tem a liberdade de se expressar e fazer arte com isso, e é uma arte que vai ser julgada por má ou boa qualidade pelos seus espectadores. E aí, se a gente não gosta, a gente vai deixar de assistir. Quem perde é o Porta dos Fundos. Agora, acho que o meio acabou fazendo aí mais volume, mais chamariz para esse vídeo do que o próprio Porta dos Fundos, né? Acabaram fazendo a publicidade, porque muita gente acabou vendo a partir disso. Se a gente não curte um conteúdo, a gente só vai lá e deixa de assistir. Mas acho que é importante para os meus irmãos na fé refletir sobre isso. Que Jesus está preocupado com as pessoas que estão sendo feridas por aí e não com isso. Eu acho que a justiça que a gente tem que requerer e pedir, a censura que a gente tem que fazer é contra a violência, né? E não contra essas coisas. Enfim, um pouquinho do que eu penso. Mas você, o que você acha disso? Você acha que não? Você tem uma visão diferente, uma visão teológica diferente? Não tem problema, deixa aí nos comentários, partilha qual que é a sua opinião, vamos falar sobre isso, que ainda deve ter mais algumas coisinhas nos próximos dias. Bom, gente, é isso aí, não se esqueçam de comentar, deixar sua opinião, interagir aí pra gente poder ter mais vídeos, e não se esqueçam de se inscrever no canal também, dar o joinha aqui embaixo, apertar o sininho pra você receber as notificações, e muito obrigado pra galera que tem acompanhado. Semana que vem, na quinta-feira, estaremos aí de novo. Uma lembrança, a gente vai começar a postar a gente, até parece ter uma galera aqui. Vou começar a postar os vídeos às 18 horas, mais ou menos, tá bom? Mas ainda nas quintas-feiras, e de vez em quando, terça-feira, vai rolar um vídeo novo aí, interagindo com os comentários de vocês. Gente, valeu! Penso, não sei se eu te convenço, não é pra qualquer um. Tem quem não tem bom senso e quem é só senso comum. O jogo é intenso e a primeira é um caminhão. Pode descer trucando que essa aqui eu venço.